Imagine que você acorda todos os dias acreditando que está apenas vivendo a rotina comum, mas, sem perceber, está perdendo silenciosamente aquilo que sustenta seus movimentos, sua autonomia e até mesmo sua qualidade de vida: a sua massa muscular. O sedentarismo, mais do que um simples hábito de permanecer parado, é um inimigo invisível que atua diariamente corroendo nossas reservas de força. Antes de continuar, já aproveita para deixar o like neste vídeo e se inscrever no canal, porque aqui você encontra informações que podem transformar sua saúde, sua vitalidade e o modo como você enxerga o próprio corpo. Esses próximos minutos podem ser o ponto de virada para você sair da inércia e começar a recuperar sua potência física. E eu tenho certeza que, se você ficar comigo até o final, vai entender que a decisão de se movimentar hoje é muito mais importante do que imagina. O sedentarismo não é apenas a ausência de atividade física. É um estilo de vida que desencadeia um processo silencioso e progressivo de deterioração muscular. Quando não utilizamos nosso corpo, ele entende que não precisa manter tanta energia investida em músculos fortes e resistentes. Aos poucos, fibras musculares começam a se degradar, a força diminui, a resistência cai, e atividades simples como subir escadas, carregar sacolas ou até levantar-se de uma cadeira tornam-se desafiadoras. Isso não acontece de um dia para o outro, mas é justamente essa lentidão que torna o problema tão perigoso. A perda progressiva de massa muscular, chamada sarcopenia quando alcança níveis clínicos, não afeta apenas atletas ou pessoas mais velhas. Ela é um fenômeno universal. Qualquer pessoa que adota o sedentarismo como padrão está plantando as sementes para uma vida limitada. Imagine-se daqui a 10, 20 ou 30 anos. A força que você não preservou hoje será o peso que vai carregar amanhã. É nesse ponto que a reflexão se torna urgente. Se você não investe em movimento agora, estará investindo em limitações no futuro. O corpo humano foi projetado para se mover. A musculatura não é apenas estética, é funcionalidade, é proteção, é vitalidade. Cada fibra é um pequeno motor que mantém não só a mobilidade, mas também o metabolismo ativo, a postura ereta e até a saúde emocional equilibrada. Quando negligenciamos esse sistema complexo, abrimos portas para um ciclo perigoso. Menos movimento leva a mais fraqueza gera ainda menos movimento, e o corpo entra em um estado de declínio contínuo. Além disso, o sedentarismo e a perda de massa muscular não agem isoladamente. Eles estão ligados a um aumento do risco de doenças metabólicas como diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade. A musculatura ativa é um reservatório que ajuda a controlar a glicose, regula hormônios e protege ossos e articulações. Quando ela se deteriora, todo o equilíbrio fisiológico é comprometido. Assim, o que poderia parecer apenas falta de exercício torna-se a raiz de um problema de saúde muito maior. Mas existe uma boa notícia: esse processo é reversível. Diferente de outros fatores inevitáveis da vida, a perda muscular pode ser interrompida e até revertida por meio da adoção de hábitos simples, porém consistentes. Caminhar, praticar exercícios de resistência, adotar alongamentos e integrar o movimento como parte natural da rotina são passos que qualquer pessoa pode dar, independentemente da idade ou condição física atual. O segredo está em começar, em não adiar, em transformar o corpo em um aliado e não em um fardo. Portanto, ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas causas, consequências e, principalmente, nas soluções para o sedentarismo e a perda progressiva de massa muscular. Se você deseja envelhecer com autonomia, se levantar da cama com disposição e olhar no espelho com a satisfação de estar cuidando de si, este conteúdo é para você. E não esqueça, já deixa o like e se inscreve, porque esse gesto simples garante que você continue recebendo informações valiosas que podem mudar a sua vida. O seu futuro depende das escolhas que faz hoje, e o primeiro passo começa agora. As doenças cardiovasculares representam um dos maiores desafios de saúde pública no mundo moderno. Quando não são devidamente controladas, transformam-se em uma verdadeira bomba relógio silenciosa dentro do organismo, ameaçando não apenas a qualidade de vida, mas também a própria sobrevivência. Hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias e doença arterial coronariana são exemplos que, se mal gerenciados, podem resultar em complicações graves, incapacitantes e até fatais. Não se trata apenas de estatísticas frias. Estamos falando de milhões de pessoas que convivem diariamente com o risco de um infarto, um acidente vascular cerebral ou uma descompensação súbita que poderia ser evitada com medidas preventivas, acompanhamento médico adequado e mudanças consistentes no estilo de vida.
O grande problema das doenças cardiovasculares mal controladas é justamente o caráter silencioso e progressivo que muitas vezes apresentam. A pressão arterial elevada, por exemplo, pode se manter por anos sem causar sintomas aparentes, enquanto vai danificando lentamente vasos sanguíneos, coração, rins e até a visão. O mesmo ocorre com níveis de colesterol desregulados ou com pequenas arritmias que passam despercebidas até o momento em que provocam um evento agudo e, muitas vezes, irreversível. Esse cenário evidencia a importância de compreender que a ausência de sintomas não significa ausência de risco. O corpo pode estar gritando em silêncio, e a falta de percepção desse alerta é uma das razões que tornam essas doenças tão perigosas. Outro aspecto crítico é que a falta de controle adequado frequentemente está associada a fatores de comportamento e adesão ao tratamento. Não basta receber o diagnóstico e a prescrição médica. É fundamental seguir corretamente o uso dos medicamentos, adotar uma dieta equilibrada, manter uma rotina de atividade física e reduzir hábitos nocivos como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. A negligência em qualquer uma dessas áreas contribui para a instabilidade do quadro clínico e aumenta de forma significativa o risco de complicações. Muitos pacientes abandonam ou esquecem o tratamento ao perceber uma melhora inicial, sem compreender que a continuidade é o que garante o sucesso a longo prazo. Além disso, o estresse crônico e a má qualidade do sono desempenham um papel silencioso, mas poderoso, na piora das doenças cardiovasculares. A sobrecarga emocional e física gera alterações hormonais que aumentam a pressão arterial, prejudicam a função do coração e potencializam inflamações. Em paralelo, a falta de acompanhamento médico regular impede ajustes essenciais no tratamento, seja para adequar doses de medicamentos, seja para identificar precocemente novos fatores de risco. É nesse ponto que a conscientização do paciente e o engajamento em seu próprio cuidado tornam-se determinantes. O impacto das doenças cardiovasculares mal controladas não se restringe ao indivíduo. Elas geram repercussões familiares, sociais e econômicas. Uma pessoa que sofre um infarto ou um AVC muitas vezes perde sua capacidade laboral, exigindo cuidados constantes, internações prolongadas, em muitos casos, reabilitação física e psicológica. Isso cria um efeito cascata. O paciente perde qualidade de vida, a família assume responsabilidades adicionais e o sistema de saúde se sobrecarrega com custos elevados que poderiam ser minimizados por meio da prevenção e do controle eficaz. Mas há uma realidade esperançosa nesse cenário. Estudos comprovam que mudanças relativamente simples, quando adotadas de forma consistente, reduzem de maneira expressiva a probabilidade de complicações graves. Praticar exercícios físicos regulares, reduzir o consumo de sal, controlar o peso, adotar uma alimentação rica em frutas, legumes e cereais integrais, além de manter consultas médicas periódicas, são medidas capazes de transformar a vida de quem convive com doenças cardiovasculares. Não se trata de milagres ou soluções inatingíveis, mas de escolhas diárias que constroem um futuro mais saudável. Portanto, negligenciar o controle das doenças cardiovasculares é abrir espaço para consequências que poderiam ser evitadas. Mais do que tratar crises quando elas aparecem, é preciso compreender que o verdadeiro poder está na prevenção e no manejo adequado daquilo que já foi diagnosticado. O coração é o motor da vida, e cuidar dele não pode ser uma opção adiada. E agora eu quero ouvir de você. Quais estratégias você considera mais difíceis de manter no dia a dia para controlar doenças cardiovasculares? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua visão pode ajudar outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios. A alimentação é muito mais do que o simples ato de matar a fome. Ela é a base que sustenta cada célula do corpo humano, regula processos vitais e determina a forma como nos sentimos física e mentalmente ao longo da vida. No entanto, em uma sociedade marcada pela correria, pela praticidade imediata e pela oferta abundante de alimentos ultraprocessados, a alimentação inadequada tem se tornado um dos maiores inimigos silenciosos da saúde. O corpo humano depende de nutrientes específicos para funcionar em equilíbrio, mas quando a dieta é pobre em qualidade, surgem as carências nutricionais que, pouco a pouco, comprometem energia, imunidade, disposição e até mesmo a longevidade. Não estamos falando apenas de dietas restritivas ou de escolhas pontuais, mas de um padrão alimentar cada vez mais distante das necessidades reais do organismo. Uma alimentação inadequada caracteriza-se pelo excesso de calorias vazias e pela falta de nutrientes essenciais. É comum ver refeições ricas em gorduras saturadas, açúcares refinados e sódio, mas pobres em vitaminas, minerais,
fibras e proteínas de qualidade. Esse desequilíbrio gera um paradoxo. Muitas pessoas apresentam excesso de peso ao mesmo tempo em que sofrem de deficiências nutricionais. Esse fenômeno, chamado de fome oculta, traduz a realidade de milhões de indivíduos que, mesmo comendo diariamente, não estão se nutrindo de fato. O corpo, privado de micronutrientes fundamentais, reage com queda de imunidade, alterações hormonais, cansaço crônico e maior vulnerabilidade a doenças. Entre as carências mais comuns está a deficiência de ferro, que leva à anemia, reduz a oxigenação dos tecidos e compromete a produtividade e a concentração. A falta de cálcio e vitamina D fragiliza os ossos e aumenta o risco de osteoporose. A carência de vitaminas do complexo B afeta diretamente o sistema nervoso, contribuindo para quadros de irritabilidade, insônia e até depressão. Já a insuficiência de proteínas compromete a manutenção da massa muscular, essencial não apenas para a força física, mas também para o bom funcionamento metabólico. Cada nutriente exerce funções insubstituíveis, e quando negligenciados, o corpo começa a dar sinais de alerta que muitas vezes são interpretados apenas como cansaço passageiro ou estresse. Esse cenário é agravado pelo marketing agressivo da indústria alimentícia, que estimula o consumo de produtos prontos, rápidos e atrativos ao paladar, mas que pouco ou nada contribuem para a saúde. Refrigerantes, fast foods, biscoitos recheados, embutidos e comidas industrializadas são opções frequentes nas mesas, enquanto frutas, verduras, legumes e grãos integrais são deixados de lado. A praticidade, embora tentadora, cobra um preço alto. Cada escolha alimentar molda o futuro da saúde, e optar por conveniência em detrimento de qualidade é abrir espaço para o surgimento de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Outro ponto relevante é que a alimentação inadequada e as carências nutricionais não afetam apenas o corpo físico, mas também o equilíbrio mental e emocional. Estudos comprovam que padrões alimentares pobres em nutrientes estão associados a maiores índices de ansiedade e depressão. Isso ocorre porque determinados nutrientes, como o magnésio, o ômega 3 e o triptofano, estão diretamente relacionados à produção de neurotransmissores que regulam o humor e o bem-estar. Assim, uma dieta desequilibrada não apenas enfraquece o corpo, mas também mina a capacidade de enfrentar os desafios cotidianos com clareza e resiliência. O impacto dessas escolhas vai além do indivíduo. Famílias inteiras reproduzem padrões alimentares inadequados, e crianças crescem sem o hábito de consumir alimentos naturais, internalizando desde cedo preferências que podem comprometer sua saúde no futuro. A educação alimentar, portanto, torna-se ferramenta essencial para reverter esse quadro. Ensinar desde cedo a importância de escolher alimentos frescos, coloridos e variados é investir em gerações mais saudáveis, com maior qualidade de vida e menos dependência do sistema de saúde. Mas, apesar do cenário preocupante, a boa notícia é que as carências nutricionais podem ser prevenidas e revertidas. O primeiro passo é reconhecer que a alimentação precisa ser vista como prioridade e não como detalhe. Incluir frutas, verduras, proteínas magras, cereais integrais e fontes adequadas de gorduras boas é a chave para devolver ao corpo o que ele necessita. Pequenas mudanças diárias, como reduzir o consumo de ultraprocessados e valorizar alimentos naturais, são capazes de promover resultados expressivos em pouco tempo. O corpo responde com mais energia, maior disposição, fortalecimento do sistema imunológico e uma sensação geral de vitalidade. Em última análise, cuidar da alimentação é cuidar de si mesmo em sua totalidade. Não se trata de modismos ou dietas passageiras, mas de escolhas conscientes que refletem diretamente na saúde presente e futura. Ignorar as necessidades nutricionais é ignorar os sinais do próprio corpo, e essa negligência inevitavelmente cobra seu preço. O poder de transformação está em cada refeição, em cada decisão diante do prato. A alimentação adequada não é luxo, é necessidade básica, é um ato de autocuidado diário que sustenta a vida em sua plenitude. O isolamento social é uma das experiências mais desafiadoras para o ser humano, porque vai contra a nossa própria natureza. Somos seres feitos para conviver, trocar, compartilhar e construir vínculos, e quando essa dinâmica é interrompida, seja por circunstâncias externas ou por escolhas pessoais, o impacto na saúde mental pode ser profundo e devastador. A solidão prolongada não se limita a um desconforto emocional passageiro. Ela é capaz de alterar padrões de pensamento, prejudicar o equilíbrio emocional e até influenciar a saúde física. O cérebro humano responde de forma negativa à ausência de contato social,
E isso se manifesta em sintomas como ansiedade, depressão, estresse crônico e uma sensação constante de vazio que, muitas vezes, é difícil de nomear. Quando uma pessoa se vê isolada por longos períodos, sua percepção de si mesma também é afetada. A falta de interação reduz as oportunidades de reforço positivo, de apoio emocional e de experiências que validam sua identidade e sua autoestima. O isolamento pode levar a um ciclo perigoso. Quanto mais a pessoa se distancia, menos estímulo sente para retomar vínculos, e essa retração progressiva abre espaço para sentimentos de inadequação, insegurança e desesperança. Não é raro que esse cenário resulte em uma queda significativa da motivação para atividades simples, como estudar, trabalhar ou até se cuidar. Os efeitos do isolamento social na saúde mental também podem ser observados na forma como ele afeta o corpo. O estresse prolongado causado pela solidão aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse, que em excesso prejudica o sistema imunológico, compromete a qualidade do sono e pode levar a problemas cardiovasculares. Além disso, estudos apontam que pessoas que vivem em isolamento social têm maior propensão ao desenvolvimento de doenças crônicas, justamente porque a ausência de interação reduz também o incentivo a manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática de atividade física. O corpo e a mente funcionam em sinergia, e quando um sofre, o outro inevitavelmente sente as consequências. Outro aspecto relevante é o impacto do isolamento nas habilidades sociais. A convivência diária funciona como um exercício de comunicação, empatia e resolução de conflitos. Quando isso é reduzido, a pessoa pode sentir-se menos preparada para lidar com interações futuras, desenvolvendo ansiedade social e medo de julgamento. Esse afastamento, que inicialmente poderia ser circunstancial, transforma-se em um padrão de comportamento que limita experiências, restringe oportunidades, em casos mais graves, conduz ao isolamento extremo, onde até a busca por ajuda profissional se torna difícil. É importante destacar que o isolamento não atinge todas as pessoas da mesma maneira. Enquanto alguns conseguem transformar momentos de solitude em reflexão e crescimento pessoal, outros enfrentam um peso emocional muito mais difícil de carregar. O fator determinante está na duração, na intensidade e, principalmente, no suporte que a pessoa tem ao redor. Ter alguém para conversar, mesmo que à distância, faz diferença. A ausência completa de vínculos, por outro lado, é um dos fatores de risco mais fortes para o desenvolvimento de transtornos mentais. Mas existe um lado de esperança nesse quadro. Reconhecer o problema é o primeiro passo para transformá-lo. Buscar contato, ainda que de maneira gradual, pode reverter muitos dos efeitos negativos do isolamento. Conversar com familiares, fortalecer amizades, participar de grupos de interesse ou até mesmo iniciar acompanhamento terapêutico são formas eficazes de reconstruir vínculos e devolver ao cérebro o estímulo de que ele tanto necessita. O ser humano encontra no outro não apenas companhia, mas também espelhos que ajudam a compreender a si mesmo e a resgatar o sentido de pertencimento. Portanto, compreender o impacto do isolamento social na saúde mental é essencial para prevenir suas consequências mais graves. Mais do que uma questão individual, trata-se de um desafio coletivo, que exige empatia, apoio mútuo e valorização das conexões humanas. Cuidar da mente é tão vital quanto cuidar do corpo, e não há saúde plena quando a solidão se instala como rotina. Cada gesto de aproximação, cada diálogo e cada vínculo reconstituído representam um passo importante rumo ao equilíbrio emocional e à qualidade de vida. Se você chegou até aqui, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque esse apoio nos motiva a continuar trazendo conteúdos que fazem diferença na sua vida e ajudam a refletir sobre temas tão importantes para a nossa saúde e bem-estar. Chegamos ao momento de refletir profundamente sobre a baixa adesão a tratamentos e acompanhamento médico, um dos maiores entraves na promoção da saúde e na prevenção de complicações evitáveis. Essa realidade não é apenas um dado estatístico distante, mas uma situação concreta que afeta milhões de pessoas em diferentes contextos. Tomar um medicamento de forma irregular, abandonar consultas, ignorar recomendações clínicas ou simplesmente adiar o cuidado com a própria saúde são atitudes que, no início, podem parecer inofensivas, mas que ao longo do tempo se transformam em grandes barreiras para o bem-estar e até em risco de vida. O impacto dessa negligência vai muito além da condição tratada em si, pois reflete em todo o organismo e até na esfera emocional, criando um ciclo de agravamento que poderia ser interrompido com disciplina e consciência. Quando uma pessoa deixa de seguir um tratamento corretamente,
ela compromete não só a eficácia da intervenção médica, mas também sua própria qualidade de vida futura. Medicamentos foram desenvolvidos para agir em intervalos regulares, com doses específicas, justamente para garantir o equilíbrio fisiológico. Se esse ciclo é quebrado, os resultados esperados deixam de acontecer e a doença, em vez de regredir, pode avançar silenciosamente. O mesmo ocorre com exames de acompanhamento e consultas de rotina. Sem esse cuidado contínuo, pequenas alterações que poderiam ser detectadas precocemente passam despercebidas até se transformarem em grandes complicações. O corpo fala através de sinais e sintomas, mas se não há escuta atenta, o preço tende a ser alto. A baixa adesão também revela um problema de percepção. Muitas vezes, o paciente abandona o tratamento porque sente uma melhora momentânea e acredita estar curado, sem compreender que a ausência de sintomas não significa ausência de doença. Outras vezes, a dificuldade está ligada a fatores emocionais, como medo, ansiedade ou até desmotivação diante de rotinas que exigem disciplina. Além disso, questões práticas como falta de acesso a serviços de saúde, alto custo de medicamentos e limitações de tempo também pesam nessa decisão. No entanto, independentemente da causa, a consequência é a mesma: um corpo fragilizado e exposto. É nesse ponto que a aplicação se torna poderosa. Imagine-se daqui a 10 anos. Como quer estar? Cheio de energia, autonomia e disposição para viver, ou preso a limitações que poderiam ter sido evitadas? Cada comprimido tomado corretamente, cada consulta respeitada, cada orientação médica seguida é um investimento silencioso no futuro. A adesão ao tratamento não deve ser vista como uma obrigação imposta, mas como um ato de amor próprio e cuidado consigo mesmo. É uma forma de dizer: eu escolho viver melhor, eu escolho cuidar de mim. Essa decisão diária, aparentemente pequena, constrói um resultado imenso, capaz de mudar destinos. Agora, eu convido você a refletir. Quais são os maiores obstáculos que você enfrenta para manter a disciplina nos tratamentos e no acompanhamento médico? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua visão pode inspirar e fortalecer outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Ao trocar vivências, criamos uma rede de apoio que ajuda a transformar o cuidado com a saúde em algo mais leve possível. E antes de encerrar, se este conteúdo trouxe clareza, motivação ou despertou em você a vontade de assumir uma postura mais firme diante da sua saúde, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você continua acompanhando materiais que fazem diferença, fortalece esse espaço e ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo para viver com plenitude. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Cuide-se e até o próximo encontro.